Janeiro, início de mais um ano, e essa é geralmente uma época em que nós começamos a alinhar os nossos planos e projetos para os próximos meses. Nós já começamos a entender quais das nossas resoluções de ano novo fazem sentido e quais não. Já começamos a nos empenhar em alguns planos, adaptar outros. Eu, por exemplo, percebi que eu não tenho o costume de beber muita água. Então, meu planejamento para esse ano, meu projeto é beber 2 litros de água por dia, todo dia. Até agora eu tenho conseguido, estou empenhado e espero que permaneça. Eu não sei qual é o seu planejamento, talvez possa ser emagrecer, ou ganhar peso, ou juntar um dinheiro para uma viagem, estudar para o vestibular, investir um pouco mais na sua carreira, na capacitação para um emprego melhor, manter a sua casa um pouco mais organizada. Fato é que há uma tendência de tomarmos essas decisões, de fazermos um planejamento para o ano. Algo que pode nem sempre dar certo, mas que pelo menos existe, um planejamento. Como o pastor José Roberto nos falou na semana passada, é fundamental de nossa parte olhar para frente e estabelecer propósitos que alavanquem a nossa vida, mas que principalmente estejam alinhados com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero refletir com os irmãos hoje num texto do Antigo Testamento, em que o povo de Israel estava iniciando uma nova época na vida deles, no caso, em sua história, com boas expectativas, e eles receberam de Deus uma mensagem onde o Senhor revelou a sua vontade para o seu povo. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Nós vamos ler todo o capítulo 1. Ageu, capítulo 1, vamos ler os versículos 1 a 15. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor.
Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Ageu é o segundo menor livro do Antigo Testamento. Veja aí na sua Bíblia que ele tem apenas 2 capítulos. Junto com Zacarias e Malaquias, Ageu faz parte do grupo dos 3 profetas que exerceram o seu ministério depois que o povo retornou do exílio. E por isso, esses são os últimos 3 livros do Antigo Testamento: Ageu, Zacarias e Malaquias. E muito pouco se sabe sobre o profeta Ageu. Nós não sabemos onde ele nasceu ou qual foi o nome do seu pai. Essas 2 informações são muito comuns nos livros proféticos, mas ele não traz essas informações aqui no seu livro. Porém, por outro lado, esse livro traz algumas informações muito importantes para nós entendermos não só a mensagem desse profeta, mas também outras situações citadas em todo o Antigo Testamento. Por exemplo, o nome Ageu é derivado do termo hebraico que significa festa, festivo. E geralmente os estudiosos afirmam que isso indica que Ageu nasceu no dia de uma das festas religiosas de Israel. Mas isso também pode indicar a importância da mensagem do profeta para a sua geração. Isso porque as mensagens que Ageu recebeu da parte do Senhor foram proferidas em momentos de festas religiosas. Por exemplo, o primeiro versículo que nós lemos aí, nos diz que a primeira mensagem de Ageu foi dada no primeiro dia do 6º mês. E o que acontecia a cada início de mês? A festa da lua nova, quando o povo e os líderes se reuniam ao redor do templo. Naquele tempo ali, no caso, seriam ao redor das ruínas do templo, né? E essa era a ocasião perfeita para falar exatamente sobre o problema das ruínas do templo. A segunda mensagem, quando nós lemos o capítulo 2 de Ageu, foi proferida no 21º dia do 7º mês. E o que acontecia no 7º mês? A festa dos tabernáculos, que começava no dia 15 e durava 7 dias. Ou seja, a mensagem de Ageu foi proferida no último dia da festa dos tabernáculos. Então, percebam que a mensagem de Ageu, ou o seu nome, não tem apenas a ver com o seu nascimento, mas está associado à sua própria mensagem, ao teor do que ele deveria expressar para o povo. A mensagem que foi entregue no dia de festas religiosas. Um segundo elemento muito importante presente nesse livro são as datações. Ageu foi cuidadoso o bastante para registrar qual o dia exato em que as suas profecias foram proferidas. O que ajuda muito os teólogos a calcularem e posicionar historicamente todo o registro bíblico. É com 100% de certeza que nós podemos dizer em que o dia que Ageu proferiu a sua primeira mensagem, o primeiro dia do 6º mês do 2º ano do rei Dario, foi 29 de agosto de 520 a.C. 29 de agosto de 520 a.C. E o que havia acontecido até ali, meus irmãos? Você deve se lembrar que o povo de Judá foi para o cativeiro babilônico e lá ficou até se completarem os 70 anos previstos pelo profeta Jeremias. Foi então que no ano 538 a.C., Ciro,
o rei, não do Império Babilônico, mas do Império Persa, permitiu que os judeus retornassem para Jerusalém para reconstruírem o templo. Essa história está contada com bastante detalhes no livro de Esdras, aqui na Bíblia, e também em outros registros extra-bíblicos. A arqueologia já descobriu várias informações, né, que confirmam aqui, e vários documentos que confirmam a história, o registro bíblico. Porém, pouco tempo depois que voltaram para a sua terra, os judeus, devido à oposição dos povos inimigos, acabaram parando de reconstruir o templo. E então começaram a sempre deixar para depois. Vamos sempre deixar para depois. Vamos reconstruir nossas casas, retomar aqui nossas plantações, ver no que nós podemos trabalhar. Depois a gente pensa no templo. Até que houve a necessidade de Deus levantar um profeta para chacoalhar o povo. E nesse meio tempo, muita coisa difícil aconteceu. Nós já lemos aqui que as plantações não conseguiam produzir o suficiente. O povo trabalhava e se cansava, mas não conseguia se sustentar. E isso apontava para um problema muito grave. Enquanto eles trabalhavam para se sustentar, o templo estava em ruínas. Enquanto eles cuidavam dos próprios negócios, a estrutura que apontava para a presença de Deus entre eles estava desmoronando. E por isso Deus levanta alguns profetas, o profeta Ezequiel, Ageu, Zacarias, também um outro que não é profeta, mas que é um líder muito expressivo no povo, né? O Esdras, para falar sobre a importância de reconstruírem, de levantarem novamente o templo que estava em ruínas. Reconstruir o templo seria um sinal visível da determinação do povo de colocar Deus novamente em primeiro lugar. E daí, o texto que nós lemos em Ageu, que pode ser dividido em duas grandes partes. Primeiro, a mensagem de Deus ao povo, que está aí no verso 1 até o verso 11. Vocês podem notar que, primeiramente, essa mensagem foi dada a Zorobabel, diz aí o primeiro versículo. Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Esses eram os dois grandes líderes daquela época. O líder político, Zorobabel, e o líder religioso, Josué. Vejam, Zorobabel era um dos descendentes de Davi. Ou seja, era alguém que o povo reconhecia que tinha direito ao trono e que serviu como governador de Judá debaixo do Império Persa. Ele era responsável por manter a lei ali, a ordem, e também pela cobrança de impostos. Mas justamente por ser descendente de Davi, pairava sobre ele uma expectativa messiânica. O povo conhecia a antiga promessa de Deus de que um descendente de Davi se levantaria, se sentaria no trono e o seu reino seria estabelecido sobre toda a terra e ele faria o povo judeu muito próspero. E então, quando o povo retorna do exílio, Zorobabel se levanta como governador daquela região, eles falam, é ele. É ele que é o Messias, é ele que vai estabelecer novamente a prosperidade do nosso reino. Isso acontece? Não. Qual era a mensagem de Deus para esses líderes? O povo inverteu as suas prioridades. Este povo diz, versículo 2, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Aliás, tem uma informação muito preocupante aqui nesse segundo versículo. Deus chama o povo de este povo. E não de meu povo, como ele costuma fazer em tantos outros lugares do Antigo Testamento. Isso não é muito comum, meus irmãos. Só acontece 38 vezes
no Antigo Testamento, sendo que dessas 38 vezes, 36 vezes são num contexto negativo. É uma expressão usada para contestar o povo, para falar que este povo é um povo de dura cerviz, como Deus explica a Moisés. Então, se você é Zorobabel ou Josué e de repente recebe a mensagem de Ageu, você já põe o pé atrás. Fala, opa, Deus não deve estar muito feliz com o nosso povo. Porque ele sequer chamou o povo de seu povo. Utilizar a expressão este povo também é um recurso que vai adiantar e expor a maior necessidade. O povo precisava se lembrar do Deus da aliança. E não é à toa que a palavra Senhor, toda em letras maiúsculas, aparece aqui nesse texto 16 vezes, só no primeiro capítulo de Ageu. E você deve se lembrar, o que é a palavra Senhor, toda em letras maiúsculas? É o nome pessoal de Deus. O Deus que se revelou a Moisés lá no monte, que fez uma aliança com o povo, prometendo que estaria com eles em todo momento. E é isso que Deus relembra ao povo no versículo 13: eu estou convosco. Então vejam que cada palavra que Ageu vai utilizando, já vai construindo todo o ambiente, expressando a mensagem de Deus. Olha só o verso 4, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, casas com painéis, casas com acabamentos, casas que estavam plenamente terminadas, mobiliadas, enquanto o templo permanece em ruínas? E aqui Deus coloca o verdadeiro problema. O problema não era viver com conforto, não era ter uma casa boa, não era ter um bom emprego. O problema é que o templo estava em ruínas. Aquele que era o símbolo da presença do Senhor entre eles. Esquecer-se do templo era a mesma coisa que esquecer-se de Deus. Deixar o templo em ruínas era fazer com que a sua vida espiritual continuasse em frangalhos. Na quinta-feira passada, nós nos reunimos em nossa reunião de oração e falamos com os irmãos sobre a impiedade. Como é que a Bíblia descreve as pessoas ímpias? Ímpio, na Bíblia, é aquele que não se lembra de Deus em seu dia a dia. É aquele que não reconhece a presença de Deus, a provisão de Deus e nem mesmo a sua própria dependência do Senhor. O povo da época de Ageu vivia exatamente desse jeito, vivia como ímpio. E não se engane, meus irmãos, nós muitas vezes também vivemos assim. Nós vimos a igreja aos domingos, mas durante a semana sequer lembramos que Deus existe. Nós louvamos a Deus, nos emocionamos com os cânticos que cantamos aqui, mas durante a semana ignoramos a existência de Deus. Desonramos a Deus com o nosso palavreado, com as nossas atitudes. Nós entregamos fielmente nosso dízimo todo mês, mas nos portamos como pessoas impacientes, arrogantes, orgulhosas. São exatamente essas atitudes que são confrontadas aqui, afinal. Ageu explica que a causa das dificuldades que sobrevinham ao povo eram as suas prioridades erradas. Eles sofreram contratempo após contratempo. Veja aí o versículo 6, uma dupla maldição que eles sofriam. Tendes semeado muito e colhido pouco, e o pouco que eles colhiam ia embora rápido. Isso, na verdade, era simplesmente o cumprimento de uma promessa de Deus, que Deus havia feito centenas de anos atrás, na época de Moisés. Quando o povo se esquecesse da aliança, eles iriam sofrer consequências drásticas.
Mas agora, na época de Ageu, eles nem se davam conta de que era isso que estava acontecendo. Eles descreviam tudo simplesmente como uma má sorte. A plantação não produziu o que a gente esperava? Ok, fazer o quê? É a vida. Eram tempos econômicos difíceis. Mas na verdade, Deus estava tentando dizer algo a eles. Se as nossas prioridades estiverem erradas, nada vai nos satisfazer. Cada conquista que nós vamos tendo vai nos mostrar que nós precisamos de mais. Mas nada preenche o vazio que tem o tamanho de Deus em nossa vida, exceto colocá-lo em primeiro lugar. E é por isso que há 3 chamados de Deus para o seu povo aqui. Primeiro, considerem o vosso passado, ou seja, vejam por onde vocês estão caminhando, reconheçam o que está errado em seus caminhos, arrependam-se de não buscar ao Senhor. Segundo, revejam suas prioridades. E terceiro, reconstruam o templo. Verso 8, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Em outras palavras, um chamado ao trabalho, a assumirem uma postura intencional de mudança. Reconheça, arrependa-se e mude. É hora de mudar. É a mensagem de Deus para o seu povo. E nos versos 12 a 15, a segunda parte desse texto, nós vemos como o povo respondeu ao chamado do Senhor. Graças a Deus, de maneira positiva. Deus levanta esses 2 líderes, Josué e Zorobabel, e eles atendem à voz do Senhor de maneira resoluta. Eles se colocam à frente do trabalho. E a frase que mais deve nos chamar a atenção no versículo 12 é a última. O povo temeu diante do Senhor. Temer aí, como nós sempre falamos aqui em nosso púlpito, meus irmãos, não tem a ver com ter medo de Deus, mas sim a se lembrar do Senhor, a colocar a esperança em Deus. Por falar em esperança, é muito sugestivo o que Ageu escreve logo antes no versículo 11. Veja só, isso é Deus falando: fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Essa descrição aqui é muito, mas muito semelhante àquela de Abacuque capítulo 3. Você se lembra desse versículo? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Vejam, era essa situação que estava acontecendo aqui com o povo. Os animais estavam morrendo, a seca atingia toda a produção do campo, não havia azeite, não havia vinho, não havia cereal, mas ao invés de se alegrar no Senhor, como Abacuque tinha escrito anos atrás para eles, ao invés de se dedicar a Deus, de exultar no Deus da sua salvação, de colocar a sua esperança no Senhor, o povo fazia exatamente o contrário. Cada um ia viver sua própria vida, tomar conta de seus próprios afazeres. Eles liam, ou ouviam, melhor dizendo, o livro de Abacuque, eram chamados a se lembrar, a confiar e se alegrar no Senhor, mas não era isso que vinha acontecendo. E é por isso que a mensagem de Ageu chega com tanta força. É por isso que o povo cai em si e percebe que precisava temer ao Senhor. Resgatar esse sentimento de alegria, de esperança em Deus.
E quando eles se colocam diante de Deus, quando se lembram dele, eles recebem ânimo da parte do Senhor. Eles recebem novamente a promessa que Deus fez lá em Gênesis a Abraão. Versículo 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Essa é uma das grandes afirmações de Deus ao seu povo ao longo das gerações. O Deus que promete acompanhar e abençoar todos aqueles que se achegam a Ele com fé. O Deus que promete ser ativo e presente na vida do seu povo. E uma das maneiras através das quais Deus está presente entre o seu povo, Deus continua vivo em nossa história, é despertando o coração das pessoas. É levantando líderes, capacitando as pessoas ao trabalho, a se voltarem para Ele. É o que nós vemos aí no verso 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Esse é outro versículo chave do livro de Ageu, porque ele nos mostra que uma transformação espiritual acontece quando Deus agita os ventos de mudança no coração das pessoas, quando Deus as convence do pecado e as encoraja a agir com fé. E depois de terem voltado seus olhos para Deus, recebido ânimo e capacitação divinos, o povo se pôs a trabalhar. Final do versículo 14, eles vieram e se puseram ao trabalho do Senhor, ou melhor, ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, 21 de setembro de 520 a.C., quando iniciou-se então uma nova reforma no templo. Como toda reforma, essa demorou muito. Durante 4 anos eles ficaram reformando ali, trabalharam no templo, até que ele ficasse pronto em 516 a.C. O que o profeta Ageu tem a nos ensinar no início de um novo ano, meus irmãos? Ora, no momento em que nós estamos fazendo ou reajustando nossos planos, estabelecendo metas e pensando naquilo que nós queremos e devemos fazer nos próximos meses, é fundamental refletirmos sobre as nossas prioridades e a situação espiritual de nossa vida. Quando nós não temos Deus como centro de nossa vida e como nossa prioridade, tudo pode piorar. Quando nos preocupamos mais com o nosso próprio sustento do que com nossa vida espiritual, do que com o nosso relacionamento com Deus, nós tomamos as rédeas de nossa vida e viramos as costas para Ele. Mas nós vemos aqui que não adianta ter muito, mas não encontrar prazer no que temos. Não adianta fazer grandes investimentos, mas ter resultados insignificantes. E era isso que estava acontecendo com o povo quando eles deixaram de ter Deus como a prioridade da vida deles. Nós já vimos no verso 6, eles plantavam muito, mas colhiam pouco. Eles comiam, mas não conseguiam saciar sua fome e sua sede. A roupa que tinha não era suficiente para aquecê-los. O dinheiro que tinha não era suficiente para sustentá-los. Se Deus não é nossa prioridade, se não conseguimos nos satisfazer e nos alegrar com a sua presença em nossa vida, não há nada mais que possa nos satisfazer. Tudo o que existe é passageiro, é efêmero. Ou como diria o autor de Eclesiastes, é vaidade.
Deus nos chama a assumirmos ou a voltarmos a assumir um compromisso de colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida, em nosso dia a dia. Porque quando nós fazemos isso, todas as outras coisas de que precisamos nos serão acrescentadas. Mas nós precisamos entender exatamente qual é a correlação que podemos fazer entre nós e o povo da época de Ageu. Se a resposta certa para eles era reconstruir o templo, qual deve ser a nossa resposta então? Investir na nossa igreja? Ser fiel nos dízimos e ofertas? Nos envolvermos mais nos diversos ministérios que nós temos aqui em nossa comunidade? Sim, essas são possíveis respostas. Mas são ainda uma aplicação secundária desse texto. Nós precisamos lembrar mais uma vez de que nos dias de Ageu, o templo era o símbolo visível da presença duradoura do Senhor no meio do seu povo. Para nós, meus irmãos, o símbolo visível da presença de Deus no meio do seu povo não é mais o templo, não é o prédio da igreja. O Novo Testamento nos ensina que o símbolo da presença de Deus entre nós é o próprio Cristo Jesus. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que torna Deus fisicamente presente entre o seu povo. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o cumprimento de tudo aquilo que o templo simbolizava. E agora que Jesus subiu aos céus e derramou o seu Espírito sobre a igreja, Deus está presente no mundo através de nós, o seu povo. Como corpo de Cristo no mundo, nós, a igreja, somos o novo templo. A igreja é o local, o lugar onde as pessoas ao nosso redor podem experimentar a presença de Deus. Nós mesmos somos o novo templo que Cristo veio construir, o símbolo visível da atividade de Deus em nosso mundo. E é por isso que para nós, construir a casa de Deus significa servir a Deus na tarefa de tornar evidente a sua presença neste mundo. Reconstruir o templo, então, é preparar-se, é investir o seu tempo, investir os seus recursos, investir toda a sua força para ser um embaixador de Cristo. Num tempo em que as pessoas estão cada vez mais egoístas, pensando apenas em si mesmas, investindo o seu tempo somente no lazer, no entretenimento ou no trabalho, nós somos chamados pelo próprio Deus para refletirmos a sua luz, para o conhecermos, para temermos o seu nome, para lembrarmos de sua aliança e para sermos usados por Ele nesta geração. Por isso, coloque isso como prioridade para a sua vida em 2022. Invista o seu tempo na obra do Senhor. Leia a Bíblia. Procure se planejar para ler a Bíblia todos os dias. Nessa semana eu vi uma frase na internet muito interessante que eu concordo. O autor estava falando sobre as pessoas que planejam ler a Bíblia ao longo de um ano, mas que, dadas as primeiras semanas, já param de ler, já desistem, porque não conseguem ter o ritmo de ler 3 capítulos por dia. E então ele disse o seguinte: olha, é melhor você ler 3 versículos por dia do que não ler 3 capítulos inteiros por dia. Ou seja, ainda que pareça muito pouco, não deixe de ler a palavra do Senhor. É Deus falando diretamente com você. Não deixe de orar.
de se colocar na presença de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, lembrar de orar sempre por nós mesmos, inclusive, pedindo que Deus nos ajude a reavaliar as nossas prioridades, que Deus nos ajude a temê-lo, que Deus faça como fez com aqueles líderes, nos desperte o nosso espírito para a sua obra. É nesse momento que nós recebemos forças. Não deixe de vir à igreja, de estar presente na comunhão com outros irmãos. Por mais desanimado que você possa estar, assim como fez com o povo, Deus está com você. Ele quer te capacitar e Ele já prometeu que enviaria o seu Espírito para nos fortalecer. Por isso, não desista. Reorganize as suas prioridades para este ano e não deixe a mudança para depois. Não adie aquilo que você sabe que precisa mudar. Seja a sua vida de oração, sua vida de leitura bíblica, sua frequência à igreja, sua disciplina em lutar contra algum pecado. Não faça igual ao povo. Lembra? Eles falavam, não está na hora. Mas na verdade, já tinha passado da hora. Por causa das prioridades equivocadas, eles estavam apenas adiando aquela reconstrução. E da mesma forma, nós precisamos parar de dar desculpas e de resistir aos propósitos de Deus em nossa vida. Nós devemos honrá-lo, fazendo o que nós sabemos que Ele quer que nós façamos. E por isso, meus irmãos, temendo a Deus, sendo animados por Ele, fortalecidos e capacitados por Ele também, mãos à obra em 2022. Mas além de reorganizar as prioridades e colocar Deus em primeiro lugar, Deus ainda usou o profeta Ageu para falar sobre 3 verdades que o povo precisava enxergar. E é sobre elas que eu falarei na minha próxima mensagem. Deus te abençoe.